Olá, pessoal. Eu acho que estou gravando. Estou. Bom, peço desculpa a vocês pelo sumiço. Imagino que vocês não tenham sentido muita falta, né? Não tem, não quero ser eu que vá encher o semestre de vocês, né? Acredito que essa disciplina não seja necessária, não seja imprescindível para ninguém. E então, não tem por que eu afogar vocês com leituras e etc. Eu não sabia, me dei conta que o semestre termina dia 2 de dezembro. Eu não tinha visto essa data. Então, até o dia 2 de dezembro, a gente tem que encerrar tudo, com todas as atividades, com todas as avaliações. Dia 2 de dezembro é o último dia para eu colocar as avaliações, os conceitos no sistema, aliás. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, isso não é minimamente importante. Bom, imagino que vocês estejam lotados de coisas mais importantes para fazer do que ver a minha disciplina, e então eu vou gravar mais alguns vídeos ao longo dessa semana, e é o suficiente passar algumas leituras para vocês em outras línguas, porque infelizmente a gente não tem material disponível acerca desse assunto tão facilmente em português. E infelizmente é isso, né? Eu não sei como vocês estão se sentindo, imagino que, assim como eu, todo mundo está bastante cansado, de saco cheio desse formato, desse som, dessa telinha, de tudo. E uma coisa chata é que nada substitui o ensino presencial, né? Particularmente, eu acho que tudo tem ficado muito superficial, né? Tudo esquemático, superficial, pobre, e a gente não consegue discutir direito, não consegue ler o texto, não consegue se deter, porque é insuportável olhar para essa tela por mais de uma hora, meia hora, né? E isso tem, eu acho que, enfim, bom, vai passar, né? Tudo vai passar e a gente vai lembrar desse tempo sem saudade, né? Então, eu lamento, né? Porque, de fato, a gente precisa de tempo para ler o texto, para discutir, para falar. Eu não consigo lidar com essa abordagem superficial e esse formato é insuportável se a gente demora demais. Então, bom, depois de toda essa reclamação, vamos lá, o que vai acontecer agora? Eu vou dar uma pequena aula sobre o Timeu agora, e depois eu vou gravar uma outra aula também sobre o Timeu, sobre a parte específica, uma passagem específica do Timeu, em que Platão trata do tempo, né, que é o nosso assunto aqui. Não era o nosso assunto, era o nosso fio condutor no nosso curso. Mas, para tratar essa outra parte do tempo, eu vou ter o Timeu agora, sobre a introdução do Timeu, né? Sobre a preparação conceitual que o Timeu propõe antes da passagem sobre o tempo. Pois bem, então eu deixei na pasta, como vocês já tinham visto, uma tradução do Timeu, né, do Platão, do Timeu e do Critias. São dois diálogos, né, dois diálogos tardios que estão ligados aí. É uma tradução razoável, ok? Tem alguns probleminhas. Eu vou mostrar para vocês alguns problemas ao longo deste vídeo e do próximo, mas nada que seja assim muito grave. Pois bem, o que eu queria que eu já tinha pedido para vocês lerem as páginas 93, das páginas 93 a 115, ou de modo mais acadêmico, que vocês lessem
que vocês lessem de 27C a 27C a 40B, na paginação Stephanos. Como eu disse para vocês, né, é assim que a gente se refere aos diálogos platônicos, né, através da paginação Stephanos. Assim, a gente pode se localizar em qualquer tradução, em qualquer edição. Paginação universal, né, usada em todas as línguas e em todas as edições de Platão. Pois bem, então, vamos falar aqui e ler umas passagens do Timeu. Como eu disse para vocês, o Timeu é um diálogo tardio. Por que ele é um diálogo tardio de Platão? Todo mundo concorda que é um diálogo tardio de Platão. Entre vários motivos, pelo fato de Sócrates não ser mais não ser mais o protagonista, né? Neste diálogo, o Sócrates é um dos personagens, né? Ele é um dos 4 personagens presentes na conversa, né? Só o eu que vai falar que praticamente todo o cujo monólogo constitui basicamente todo o diálogo. Critias e Hermógenes, que significa faz um discurso inicial e depois faz um monólogo nesse outro discurso, nesse outro diálogo que segue o Timeu e que está ligado a ele. Pois bem, então, neste diálogo, o Sócrates não tem nenhuma função importante. Ele aparece como um personagem secundário que apenas recebe esses convidados e propõe a eles um banquete de discursos, né? Há motivos teóricos também para achar que esse diálogo é um diálogo tardio. Mas, enfim, a gente não precisa tratar disso agora. Bom, o Timeu se inicia com uma parte, se vocês se vocês viram a passagem que pedi para vocês lerem, a partir da página 93 ou a partir de 27C no texto, vocês vão ver que eu pulei uma longa passagem, uma razoável passagem do início do diálogo, que é uma passagem do Critias, em que ele fala do Solon, da visita do Solon aos egípcios e assim por diante. Que é uma passagem estranha. É uma passagem estranha e que não tem tanta ligação com o resto do discurso do Timeu. É um discurso diferente. E esse diálogo é um diálogo bastante estranho, né? Muito estranho, muito estranho. Eu tenho para mim que ele não foi escrito por Platão, não inteiro, pelo menos. Há diversas passagens que eu acho que são trabalho de algum outro membro da academia platônica ali, quando Platão estava muito velho, logo depois ele morreu, talvez as mesmas pessoas que escreveram as cartas platônicas, eu não sei, é muito estranho. Esse diálogo tem muitos problemas textuais, textuais que eu digo no texto, estabelecimento texto grego, tem vários problemas, é muito difícil. Ele contém contradições, ele é extremamente obscuro e, enfim, é isso. Mas ele é fascinante em diversos sentidos. E, mais que ser fascinante, ele é extremamente importante para a tradição posterior, né? Para os neoplatônicos, né, e o Plotino, que a gente vai ver depois,
o Timeu é um dos diálogos mais importantes do Platão, se não o mais importante, talvez junto com o Parmênides. É um diálogo, a gente fala diálogo, né, porque ele é mais ou menos um diálogo, mas ele na verdade é um grande monólogo do Timeu, desse personagem fictício, um dos poucos personagens fictícios do Platão. Pode se tratar pode ser uma referência a um filósofo que tem existido, mas praticamente todo mundo concorda que é um personagem fictício do Platão, o que é curioso, porque geralmente os personagens do Platão são personagens reais. Não todos, tá? A gente pode falar sobre isso, quem tiver curiosidade pode falar sobre isso depois. Mas, pois bem, então, o Timeu é um diálogo muito, muito, muito influente, porque ele é um diálogo sobre sobre o mundo, sobre a estrutura da realidade. É um diálogo que fornece as bases teóricas, as bases filosóficas para toda a tradição posterior. Quase todos os filósofos neoplatônicos, por exemplo, de alguma maneira comentam o texto do Timeu. O diálogo, literalmente mesmo, como Jâmblico, Próculo e assim por diante. Bom, o Timeu é um diálogo que trata da ordenação do nosso mundo, do mundo sensível. Ele não tem mais, se vocês lerem, ele não tem mais aquela aparência, né, de diálogo vivo, verdadeiro, informal, de outros diálogos platônicos, como o Fedro, como o Fédon, o Carmides, etc. Ele é um grande monólogo monótono. Ele é um texto que não tem um valor literário tão grande, mas que tem um valor filosófico para a posteridade enorme. Bom, uma coisa que o Parmênides, uma coisa que o Timeu chama atenção no Timeu, é que o Timeu é um discurso sobre o mundo. E ele não tem argumentação. É praticamente um discurso, é praticamente um texto filosófico sem argumento. Ou melhor, né? Talvez a gente possa dizer que ele tem argumento, mas não diria argumento, ele tem deduções a partir de algumas premissas, né? Basicamente a partir de duas premissas fundamentais que estruturam as deduções que vão acontecer, que estruturam a história, né? o mito, a narrativa, o relato que Timeu apresenta. Quais são esses pressupostos? Esses pressupostos são o de que existe um âmbito eterno, imutável, e existe um âmbito que não é eterno e que não é imutável. Ou seja, existe o âmbito daquilo que é e existe o âmbito daquilo que devém, que vem a ser. Como a gente viu no Parmênides, né, não estou dizendo, se vocês vejam lá a resposta à pergunta muito interessante que a Ana fez na página do Teams, na nossa página do Teams. Né? Não estou dizendo que isto seja uma explicação de Platão, de Parmênides, e nem estou dizendo que o que o Platão fala sobre o mundo perfeito, sobre o paradigma, sobre o mundo, é exatamente o que o Parmênides disse. Não é isso. Não é nada disso. Mas, de certa forma, sim, o Timeu, ele concilia Parmênides e Heráclito na medida em que, não só Parmênides, mas outros filósofos geral, concilia Parmênides e Heráclito na medida em que
se influencia de Parmênides para caracterizar, para refletir, para falar, para conceber o que é, né, o mundo inteligível, o mundo das formas e assim por diante, e de Heráclito, né, a ideia do fluxo, da impermanência, da mudança, para o mundo sensível. Então, enquanto Parmênides e Heráclito, pelos fragmentos que a gente tem, pelas opiniões que são reputadas, né, pelas declarações que são reputadas a eles, a gente tem essa noção de que um apenas falava do ser e o outro do devir. E Platão propõe uma explicação, uma junção para os dois, né? Porque, de certa forma, os dois teriam razão. Enfim, é por aí. Pois bem, então, as duas premissas, né, das quais o Timeu parte, são essas. A de que existe um modelo, um arquétipo, que é imutável, eterno, e que é o modelo para o mundo sensível, para o sensível, que é corpóreo, impermanente, e que está em fluxo. Né? Uma coisa que é, outra coisa que devém. Só que isso não é argumentado ao longo do tratado. Isso é tomado como ponto de partida. Então, o Timeu se caracteriza, portanto, como uma narrativa, né, que é construída a partir dessa oposição entre o que é e o que devém, entre esses dois âmbitos da realidade. Vamos ler algumas passagens para a gente ter que a gente pode para a gente poder comentar. Começa. Ops, perdão. Estava jogando poker, é verdade. Bom. O discurso do Timeu, ele começa ali em 27c com uma prece, uma oração, uma súplica aos deuses para que ele seja claro na sua exposição. Bom, mas ele começa mesmo aqui no finalzinho de 27D e 28E, 28A e diante. Aqui é o grande discurso, digamos assim, metodológico do Timeu, né? Se é que se pode falar em discurso metodológico. Mas todo o Timeu está basicamente contido aqui. Né? E as bases do diálogo e uma grande amostra, né, de todo o estilo que vem depois. Bom, começamos aqui. Ó. O Timeu diz o seguinte: na minha opinião, temos que primeiro distinguir o seguinte: o que é aquilo que é sempre e não devém, e o que é aquilo que devém, sem nunca ser. Então, esta é a premissa do diálogo. O Timeu vai falar daquilo que é sempre e não devém, ou seja, não muda, e daquilo que só devém, que sempre muda, que está em fluxo, e nunca é, propriamente. Bom, essas são as premissas do diálogo, e a partir disso, o Timeu vai construir o seu discurso. Como eu disse, não há argumento, não há prova, não há... a bem da verdade, o Timeu, embora seja extremamente influente, ele é um discurso quase de revelação, não um discurso filosófico, não há argumento aqui. Apenas conclusões, né? apenas derivações dessas teses. Pois bem, pode ser aprendido pelo pensamento, com o auxílio da razão. Pensamento não é uma boa palavra para traduzir aqui. Né? A palavra usada pelo Platão é noesis, que é também pensamento, mas é um tipo de pensamento elevado, é intelecção.
pensamento do nous, do intelecto. Então, exatamente, o discurso, ou desculpa, o mundo, aquilo que é sempre, pode ser apreendido com a intelecção, pela intelecção, com logo. Não é com o auxílio da razão, exatamente. Todas essas... É complicado de... todas as traduções vão ser insatisfatórias, né? Mas a ideia aqui... Vejam, como é que... Qual é o sentido de dizer que pode ser apreendido pelo pensamento com o auxílio da razão? Redundante, não é? Ou seja, essa tradução ela é ruim nesse sentido, é redundante. O pensamento não inclui razão? É claro que inclui, né? A palavra aqui é logos, que está traduzido por razão, e que de fato pode significar logos e razão, e normalmente é traduzido por razão. Mas aqui não é razão, né? Aqui não é razão. Aqui, porque isso é claramente redundante. Aprender uma coisa com o pensamento, com o auxílio da razão. O pensamento é razão. Não é isso que o Platão está dizendo. O que ele está dizendo aqui, aparentemente, é que este mundo que é e que não devém, ele pode ser apreendido com a intelecção, né, pela intelecção, com o logos. O logos aqui provavelmente é um discurso justificado, com um argumento, com uma explicação. Ou seja, são dois âmbitos da apreensão. Um é da noesis e o outro é o outro da linguagem, do logos, da explicação, da argumentação, da explicação dessa apreensão intelectual. Ou com uma justificativa, com uma justificação, com uma argumentação. É complicado entender, assim, não é tão seguro entender o que o Platão está falando aqui, o que o Timeu está dizendo aqui. E esse é um dos pequenos, um dos muitos grandes problemas do diálogo. Mas com certeza não é com o auxílio da razão, certo? Então, o mundo que o que é, aquilo que é sempre, o ser, o ente, o que é real de verdade, pode ser entendido pela intelecção com um argumento, com uma explicação, com uma justificativa. Não com razão, porque o pensamento já é a razão. Pois ele é imutável. Obviamente, né? Aquilo que é imutável, é idêntico sempre. Porque se ele não for sempre o que ele é, se ele não for idêntico, se ele não for imutável, ele não vai ser, ele vai devir. Uma das implicações do verbo, né, de ser, de dizer, de afirmar sobre uma coisa que ela é. Ao contrário, né, ao invés disso, o segundo, isto é, aquilo que devém e que não é, aquilo que o segundo é objeto da opinião, acompanhada da irracionalidade dos sentidos. Literalmente da opinião com objeto, opinativo, né? É objeto da opinião, opinativo, é algo opinativo, que diz respeito à opinião, com a irracionalidade do sentido. Bom, então, o que pode ser apreendido pela intelecção, pelo intelecto, com uma justificativa racional, com um argumento, com uma explicação, com um discurso explicativo. Aquilo que devém
não pode ser apreendido. Ele é de opinião. Tudo bem? Ele é objeto de opinião. Esses dois âmbitos são essenciais em toda a filosofia platônica, né? O âmbito do conhecimento e o âmbito da opinião. O âmbito da opinião diz respeito ao sensível. O sensível, não é, de modo geral, porque há casos e casos, enfim, é muito mais complexo do que isso. Mas o sensível, ele é o âmbito da opinião. E é exatamente isso que nós temos aqui. O sensível, bom, ele não falou do sensível ainda, né? Ele falou do que devém. Né? O que devém vai ser o sensível, mas por enquanto ele só está distinguindo aquilo que é e aquilo que devém. Aquilo que devém, justamente por não ter permanência, por não ter identidade, ele não pode ser objeto de intelecção, de conhecimento verdadeiro. Ele vai ser objeto apenas de opinião, né? De uma aparência, de uma tentativa de conhecimento. E vai ser apreendido, né, com os sentidos, não com a intelecção, não com a razão. E com os sentidos que são irracionais. Por quê? E porque ele devém, né, ele está em fluxo, ele vem a ser, ele muda e se corrompe, não pode ser nunca. Vocês estão percebendo que, né, por um lado, aquilo que é, e por outro, aquilo que devém. Né? São dois âmbitos inconciliáveis. E é isso que vai ser explorado ao longo do tantas outras coisas, né? Mas enfim, é importante para a nossa aula, a nossa exposição que vai chegar no tempo na próxima aula. Opa, desculpem, eu segui aqui, faltou o texto, né? Então, pelo pensamento, a razão, depois é imutável. Tá, aqui. Ora, aqui. Certo? Estamos aqui, ó. Ora, tudo aquilo que devém é inevitável que devenha por alguma causa. Pois é impossível que alguma coisa devenha sem o contributo de uma causa. Vejam, ele precisa introduzir uma causa para o devir. Não há justificativa nenhuma, certo? Vocês estão percebendo? É uma necessidade completamente arbitrária. Né? O que devém deve... É inevitável que o que devém devenha porque ele tem uma causa. Pois é impossível que alguma coisa devenha sem o contributo de uma causa. Por que é impossível? Por quê? Não tem nenhuma explicação nisso. Não tem absolutamente nenhum argumento para isso. Né? São os pressupostos que vão sendo derivados das premissas apenas. Né? Premissas não, dos pressupostos, né? das duas afirmações. Deste modo, o demiurgo põe os olhos no que é imutável e que utiliza como arquétipo, como paradigma, quando dá a forma e as propriedades ao que ele cria. Bom, mais problemas. Né? Deste modo, o demiurgo. O que gato é esse demiurgo? Esse demiurgo é uma figura que aparece nesse diálogo, que é importantíssimo para a tradição posterior, que é interpretada de modo diferente por diversos autores, e que não é absolutamente explicada pelo Platão, né, no Timeu. Ele introduz essa figura do demiurgo, que é a causa do mundo sensível. Demiurgo, em grego, é artesão. É artesão, é o fabricador. Né? É uma palavra normal para qualquer artesão, né? Um sapateiro, qualquer coisa é um demiurgo.
Mas aqui, esse demiurgo, ele é uma causa. Ele é a causa da ordenação e da informação, da formatação do mundo sensível, que é introduzido no texto, como eu disse, sem nenhuma explicativa e que depois desaparece sem nenhum motivo também. A única coisa que o Platão nos diz pela boca do Timeu é que esse demiurgo, né, parece ser algo como algo como um Deus, né? Ele é, de certa forma, um pouco antropomórfico, né? Mas nem tanto também. Bom, enfim, como vocês podem imaginar, né, as interpretações posteriores do Timeu serão sempre tentativas, né, de leituras alegóricas desse diálogo, ou nunca lerão as coisas à letra, ao pé da letra. Nunca não. Tem gente que lerá e isso será um problema também, mas isso é outra coisa. Bom, então, o Platão introduz essa figura desse demiurgo como se fosse um deus, alguma coisa assim, para funcionar como causa da ordenação, da criação do mundo sensível. Esse demiurgo, né, que é um artesão, essa palavra ela é importante justamente por causa disso, porque é um artesão, né, está presente aqui a ideia de alguém, de um artesão, que olha um paradigma, um modelo, e copia esse modelo no âmbito sensível, né? Que olha para um modelo, um paradigma inteligível e copia esse modelo e tenta, na medida do possível, no sensível. Essa ideia, que está presente na República, por exemplo, ela é retomada aqui. É disso que se trata. Né? Como se fosse um artesão, um marceneiro, que olhasse uma cama inteligível, né? Contemplasse uma cama inteligível e inserisse, transferisse essa forma inteligível para a matéria. É disso que se trata aqui. Mas, em nenhum momento, o Platão, no Timeu, vai falar de formas particulares, como ele falava antes em outros diálogos, a forma de alguma coisa. No Timeu, o que aparece é um paradigma, um modelo inteligível, que é um grande vivente intelectual, inteligível, desculpa, não material, eterno e sempre idêntico. E é esse vivente, esse ser vivo, porém inteligível, que esse artífice, que esse artesão tenta transferir para a matéria, para o âmbito que vem. Pois bem, então, o demiurgo põe os olhos no que é imutável, ou seja, naquilo que é, e utiliza esse modelo que é sempre imutável e sempre igual, quando dá forma e propriedade ao que ele cria. Muitos problemas aqui, certo? Depois a gente vai falar. Talvez não, porque não dá para explorar tudo. Bom, então, ele copia. Né? Primeira coisa, quando ele dá forma. Essa forma aqui, a palavra aqui é ideia, em grego, que dá ideia, né, em português, e que tem o sentido de ideia também. Mas o sentido aqui é o sentido de aspecto físico, aquilo que se vê. Né? É disso que ele está falando aqui. Né? Obviamente, né? Quando ele dá a forma, é a forma, o aspecto, a forma visível ao sensível. Né? Não está falando da forma inteligível. Mas o que ele está falando é assim, que o paradigma é um modelo, né? O paradigma que é, de alguma maneira, copiado por essa figura enigmática, esse demiurgo, e inserida, copiada na matéria. É inevitável, prosseguindo, né? É inevitável que tudo aquilo que perfaz, que o demiurgo perfaz, realiza deste modo, seja belo. Por quê?
Por que inevitável? Por que há o paradigma? Por que o demiurgo precisa olhar para o paradigma, precisa olhar para o modelo e é através desse modelo que ele dá forma ao que ele cria. O que ele cria? Ele cria do nada e assim por diante. São questões que ficam em aberto, né, que não são respondidas. E, como eu disse para vocês, o que é mais importante, né, é um discurso revelatório, né, de revelação, de narrativo, no qual não há argumentação. Então, é inevitável que tudo aquilo que o demiurgo realiza, desse modo, seja belo. Por que inevitável? Qual é o argumento? Claro, é inevitável para dentro, assumindo, né, esse pressuposto de que existe algo que é e algo que devém, e o que é melhor do que o que devém, nós entendemos que, olhando para algo que nós podemos fazer algo melhor. Mas por quê? Né? Isso é absolutamente arbitrário dentro do texto. Se, pelo contrário, o demiurgo pusesse os olhos naquilo que devém e tomasse o que devém como arquétipo, né, tomasse como arquétipo algo que está em movimento, deveniente, a sua obra não seria bela. Por que não? Por que não? Não há argumento para isso. Como eu disse para vocês, é uma série trata-se de uma série de deduções desses princípios, desses pressupostos. O que é sempre, o que devém nunca é. O que é imperfeito e assim por diante. Pois bem, quanto ao conjunto do mundo, ou do céu, ou ainda, se preferirmos chamar-lhe outro nome mais adequado, chamemos-lhe por esse nome, temos que apurar, primeiro, no que lhe diz respeito, aquilo que subjaz a todas as questões e deve ser apurado logo no princípio. Então, antes da gente chegar à apuração, vamos ver aqui uma coisa importante, né? Quanto ao conjunto do céu ou do mundo. Ou seja, se vocês já leram, vocês já devem ter percebido, se não leram ainda, quando lerem, vocês vão perceber, Timeu fala do céu e fala do mundo. Fala do céu, fala do mundo, fala do universo, do todo, e são sinônimos para o mundo sensível. Então, quando ele fala céu, quando ele se referir ao céu, ele não está falando do céu, ele está falando do mundo. Está falando do mundo sensível, né? Do cosmos. São sinônimos aqui. Então, qual é a primeira questão? A questão inicial, quando nós vamos tratar sobre o mundo. E, como eu disse para vocês, o Timeu é um diálogo, é um texto sobre o mundo sensível, sobre a ordenação do mundo sensível a partir do modelo inteligível. É disso que trata o Timeu. Ele estabelece os pressupostos e deriva, narra, conta como a coisa é, mas nunca argumenta. Então, qual é a primeira questão fundamental quando nós vamos tratar do céu ou do mundo sensível, né? A questão é vamos mudar aqui de página. A questão é se ele sempre foi, sem ter tido origem no devir, ou se deveio, originado a partir de algum princípio. A questão principal é essa, né? O mundo sensível, o céu, o cosmos, existiu desde sempre ou teve origem a partir de algum princípio? Deveio, nasceu, né? Em grego, o verbo gignomai, que significa vir a ser, nascer,
É o que está traduzindo aqui para o devir, né? Deveio, nasceu, poderia ser assim. Pois é visível e tangível e tem corpo, assumindo todas as propriedades do que é sensível. E o que é sensível, que pode ser compreendido por uma opinião fundamentada na percepção dos sentidos, detém e é deveniente, como já foi dito. Então, vamos lá, vamos aos poucos. Essa passagem aqui, ela causa um problemão para os intérpretes. Por quê? Porque muita gente, posteriormente, entendeu essa passagem como afirmando que o mundo sensível tem uma origem temporal. A maior parte dos intérpretes, sobretudo os neoplatônicos, eles entendem que Platão não está estabelecendo aqui uma origem temporal para o mundo, mas uma origem causal. O que ele está descrevendo aqui é o processo de ordenação do mundo sensível, a partir desse inteligível, que é um processo eterno. Ele não ocorreu exatamente, ele não precisa ocorrer no momento e depois continuar dessa maneira, né, temporalmente. Mas é algo que é assim, que é eternamente assim, que é algo que é a estrutura da realidade. Pois bem, na sequência, fica claro que não se trata aqui de uma origem temporal e, sobretudo, que não se trata de uma origem do nada, como a gente vai chegar lá. Certo? Este mundo, ele já existia, ele só não era ordenado. Pois bem, então, este mundo deveio, né? Ele deveio. Pois, qual é a explicação, né, de por que ele deveio, por que ele nasceu? Porque ele é visível, tangível e tem corpo. Vocês percebem que isso aqui é quase não explica nada, né? Você diz que, bom, este mundo, ele existe sempre ou ele nasceu em algum momento, ele surgiu em algum momento? Ele surgiu porque ele é sensível. Como ele é sensível, né? Ou seja, nós podemos vê-lo com os olhos, nós podemos tocá-lo com as mãos. Ele tem um corpo, então ele deveio, ele não pode ser. Mais uma vez, isso aqui é uma afirmação completamente não argumentada, né? Não há fundamento para isso. Isso aqui é uma afirmação, uma afirmação arbitrária, quase. Mas claro que segue certos preceitos platônicos, mas que não são objeto de argumentação no texto, né? Então, este mundo é sensível. E já que ele é sensível, tudo que é sensível devém, nasce, vem a ser. Não pode existir sempre. Tem de nascer. E tem de nascer, tem de devir a partir de algum princípio. O que é sensível e que pode ser compreendido, bom, não é essa a palavra aqui, certo? Ele não é compreendido, né? Ele é pensável, ele é apreendido. Eu tinha pego o texto aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu não queria explorar muito o texto, o grego, com vocês, mas o que era mesmo aqui? 28C. 28C. Perilepta. 28C. Perilepta. Apreendido, abracado.
mas não compreendido no sentido de uma compreensão racional, uma compreensão intelectual. Ele pode ser compreendido por uma opinião com a percepção dos sentidos. A palavra fundamentada aí não está no grego e não é das mais apropriadas, porque nos dá a ideia de que os sentidos, né, a capacidade dos sentidos ele só fala com o sentido em grego. Não tem nada dessa fundamentado na percepção dos sentidos. É só com o sentido, ou seja, é uma opinião com o sentido apenas, que está no grego. É uma opinião fundamentada na percepção dos sentidos, além de uma expressão muito inflada, ela nos dá uma ideia um pouco equivocada, né? Porque a ideia de fundamentação no texto filosófico sugere que haja uma explicação, ou seja, essa compreensão, já está errado, né? Essa compreensão seria fundamentada nos sentidos. Não há fundamentação no sentido, né? Ela é apenas acompanhada por uma opinião que está junto com os sentidos, que vem com os sentidos, e não com o pensamento. Essa é a ideia. Mas vejam que isso tudo é completamente arbitrário, né? Não há argumento para isso dentro do texto. Dissemos também que o que devém, aquilo que vem a ser, é inevitável que devenha por alguma causa. Como sim, falou, né? Arbitrário. Porém, descobrir o Criador e Pai do mundo é uma tarefa difícil e, quando nós o descobrimos, é impossível falar sobre ele a toda a gente. É difícil falar sobre o demiurgo, né? É difícil encontrar quem fez o mundo e quando a gente encontra é difícil falar para todo mundo. Essa passagem ela deu margem a milhares não, mas centenas, talvez, de paráfrases ou interpretações na antiguidade. Tem um artigo fabuloso sobre isso em francês. Eu vou colocar na nossa pasta, caso vocês leiam bem, senão é uma pena, mas caso tenha interesse também, né? Porque não, tudo bem, se não tiverem. Mas, enfim, não vou me estender a isso. Mas ainda quanto ao mundo, temos que apurar o seguinte. Aquele que fabricou o mundo, né, o demiurgo, o produziu a partir de qual dos dois arquétipos? Quais dos dois? A palavra não é arquétipo. Qual dos dois, né? Obviamente a partir do que é, como nós já sabemos. Nós já sabemos que o demiurgo põe os olhos naquilo que é e não naquilo que devém. Daquele que é imutável, inalterável, daquele que é imutável, inalterável, ou do que devém. Ora, se o mundo é belo e o demiurgo é bom, é evidente que ele pôs os olhos no que é eterno, ou no que é perpétuo aqui. Aí, se fosse o contrário, o que nem é correto supor, teria posto os olhos no que devém. Bom, é repetição do que já havia sido dito, né? Se o mundo é belo, e o mundo é belo, e se o demiurgo é bom, porque ele tem que ser bom, né? Porque é uma afirmação completamente arbitrária, outra afirmação completamente, outro atributo, né? Outra atribuição ao demiurgo que é completamente arbitrária. Então, o único modelo que ele pode ter é o modelo imutável, o modelo idêntico, o modelo daquilo que é. É óbvio. Isso vai sendo repetido ao longo desse proêmio, desse discurso, essa introdução metodológica, né? Portanto, é evidente para todos
que ele, né, o demiurgo, pôs os olhos no que é eterno, pois o mundo é a mais bela das coisas devenientes, e o demiurgo é a melhor das causas. Olha, o demiurgo é a melhor causa possível. Então, ele fez o mundo da melhor forma possível. Só que esse mundo nunca vai ser perfeito, porque ele é um mundo que devém. Né? É uma imagem de algo que é. É uma imagem deveniente de algo que é, de verdade. Deste modo, o que deveio, ou seja, este mundo, foi fabricado pelo demiurgo, que pôs os olhos no que é imutável e apreendido pela razão, ou pelo logos, não é pela razão aqui, e pelo pensamento. Né? Desculpa, que é aprendido pelo logos, né? pela razão, pode ser a razão aqui, e pelo pensamento, que é frônesis, não noises, como era a outra palavra lá. Bom, vamos mais um pouquinho. Né? Assim sendo, de acordo com esses pressupostos, é absolutamente inevitável que este mundo seja uma imagem de algo. Quais são esses pressupostos? Né? Os pressupostos são esses dados anteriormente. Existe algo que é, existe algo que devém, o que devém precisa de uma causa, a causa é o demiurgo, para que o demiurgo faça o mundo como ele é, como nós podemos ver que ele é, ele precisa olhar para o paradigma e transferir essa visão que ele vê no paradigma para o sensível. Então, é a imagem de algo, né? Aí aqui nós temos uma passagem que é extremamente controversa e que é algo que se repete ao longo de todo o diálogo, que é o limite do discurso. O limite do discurso. Até que ponto nós podemos falar sobre o que nós estamos falando? Espera aí que eu esqueço de mudar a página aqui. Então, estamos aqui. Né? Vejam que passagem curiosa. Né? Então, mas, em tudo, o mais importante é começar do princípio, de acordo com a natureza. Deste modo, no que diz respeito a uma imagem e a seu paradigma, temos de distinguir o seguinte. Os discursos explicam aquilo que é seu congênere. Outra afirmação não sem argumento, né? Apenas uma afirmação jogada no meio desse discurso, desse mito, né, que é uma palavra que vai ocorrer depois, que estabelece que o discurso, o logos, ele está em conformidade, ou ele pode ser feito de acordo com o que é congênere a ele. Essa é uma ideia extremamente curiosa, né? Porque ela pressupõe que apenas que o semelhante conhece o semelhante. Esse é um princípio platônico. Mas vamos adentrar um pouco, porque isso aqui é bastante curioso. Então, o discurso explica o que é do mesmo tipo que ele. Um discurso de um tipo explica algo que é do mesmo tipo desse discurso. Por isso, os discursos claros, estáveis e invariáveis, com a colaboração do intelecto, com o intelecto,
do intelecto, o que é estável e fixo. E tanto quanto convém os discursos serem irrefutáveis e insuperáveis, nada devem afrouxar esta relação. Ou seja, o discurso verdadeiro, um discurso claro, um discurso que não contém falsidade, né, que é estável, só pode ser um discurso sobre aquilo que é, sobre a realidade do paradigma. Obviamente, como ele vai dizer depois, aquilo que devém não pode ser objeto de discurso claro, de discurso seguro, de discurso verdadeiro. Ele vai ser sempre objeto da opinião, de uma aproximação, objeto de um discurso verossímil, possível, de uma aproximação, não de um discurso rigoroso, preciso, já que o conhecimento de verdade só diz respeito ao inteligível. O sensível não é objeto de conhecimento claro e distinto, e perfeito e estável. Conhecimento verdadeiro, né? Pelo menos aqui no Timeu. Vejam, como já disse milhares de vezes, nada disso é justificado. Então, em relação aos discursos que se reportam ao que é copiado do arquétipo, ou seja, este mundo sensível, por se tratar de uma cópia, esses discursos estabelecem com essa cópia, com o mundo, uma relação de verossimilhança e analogia. Então, o discurso sobre o que é um discurso verdadeiro, é um discurso que é. O discurso sobre o que devém é um discurso que devém, é um discurso que não é preciso, é um discurso aproximado, possível, verossímil. Assim como, né, conforme o ser está para o dever, assim a verdade está para a crença. Assim a verdade está para a crença, para a opinião. Ser, verdade, devir, opinião, crença, aparência. Por isso, Sócrates, se, no que diz respeito a variadíssimas questões sobre os deuses e sobre a geração do universo, se não formos capazes de propor explicações perfeitas e totalmente concordantes consigo mesmas, não te admires. Mas, se providenciarmos discursos verossímeis que não sejam inferiores a nenhum outro, é forçoso que fiquemos satisfeitos. Tendo em mente que discurso, e vós, os juízes, somos de natureza humana, de tal forma que em relação a esses assuntos, é apropriado aceitarmos uma narrativa verossímil e não procurar nada além disso. O que o Timeu está dizendo é até mais grave, né? Ao reconhecer que nós somos humanos, ele nos estabelece entre um meio termo entre o sensível e o inteligível, mas muito mais próximo, né, do sensível. Ele sabe que existe o inteligível, ele descreve o inteligível, mas ele tem ciência de que o conhecimento perfeito só cabe aos deuses, né? O conhecimento perfeito do inteligível, a verdade, ele só cabe aos deuses. Só os deuses podem ter
esse conhecimento perfeito. O nosso conhecimento humano, ele vai sempre ser condicionado à nossa condição corpórea e mortal. Ao mesmo tempo, né, a gente tem um vislumbre da verdade, a gente tem que se conformar com um outro vislumbre, que é o vislumbre do sensível. Porque o sensível, não que nós não possamos, né, nós não sejamos capazes, nós não tenhamos capacidade para compreendê-lo. Não é isso, é que ele simplesmente não pode ser compreendido. Ele é abarcado, percebido com os sentidos, que são irracionais. Eles podem ser objeto de algum tipo de explicação, os sentidos, mas eles não são objetos de conhecimento verdadeiro. Por isso, daqui em diante, né, tudo que o Timeu vai dizer entra no âmbito de um discurso possível, de um discurso verossímil, aproximado, não um discurso perfeito, um discurso absolutamente verdadeiro. Por isso, o Timeu prossegue e lembra disso em vários momentos, né, de uma maneira muito frouxa, digamos assim, né, do ponto de vista da argumentação filosófica. E é um trabalho, é um diálogo que traz inúmeros problemas. Eu vou parar por aqui, mas vocês podem ver na sequência, né? Tem vários outros pontos aqui que serão explorados. Explorados não. Enunciados, que serão introduzidos no discurso pelo Timeu, que são pontos importantes para a tradição filosófica posterior, como o fato de que o demiurgo ele cria o mundo pelo fato de ele ser bom, né? E o que é bom é difusivo de si, né? Bonum diffusivum sui, ou seja, ele é bom e ele não é invejoso, então ele não quer guardar a sua bondade para si, ele é efusivo, né? A bondade do demiurgo é abundante e ele, por isso, cria o mundo e cria da melhor maneira possível, né? Tem uma outra parte importante que eu quero ler, pensando bem, vou parar aqui não, vamos ler mais um pouquinho, que é uma parte importante que na sequência aqui. O Sócrates, então vamos aqui, mais um pouquinho, aqui. Excelente, Timeu. Devemos, sem dúvida alguma, aceitá-lo, né, tal como propões. Acolhemos teu prelúdio com admiração, mas agora termina a área sem interrupção. Essa passagem aqui também é curiosa e ela é importante para explicar que o mundo não apareceu do nada, né? O Demiurgo, ele não cria o mundo no sentido de uma criação a partir do nada, como se não houvesse mundo e ele criasse o mundo. Não é isso. Aqui o Timeu explica isso. Digamos, pois, por que motivo aquele que constituiu o devir e o mundo os constituiu? Por que o Demiurgo fez, né, constituiu o mundo e o devir? Ele era bom. E no que é bom jamais nasce a inveja de qualquer espécie. Vejam, são explicações que encerram uma complexidade muito grande e implicações teológicas enormes para a posteridade, mas que são introduzidas no texto de uma maneira, como eu disse, narrativa e não argumentada, né? Deus é bom, né? Deus é bom e se Deus é bom, ele não pode ser invejoso, porque a inveja, o ciúme, a avareza não podem, não são boas. Então, por quê? Dado que o demiurgo estava livre de inveja, quis que tudo fosse o mais semelhante a si possível.
Ele não tinha inveja de si próprio, ou não tinha inveja da sua sabedoria, da sua bondade, da sua beleza, e quis transmitir tudo que era bom em si, né, nele, para o que ele criava. Mas vejam que é confuso isso aqui. Por que ele queria assim? Ele está criando o mundo como uma cópia do modelo, do paradigma, não assim. Não é? O mundo vai ser uma cópia do arquétipo. O sensível vai ser uma cópia do inteligível. E aqui, essa passagem estranhíssima, na qual o Timeu diz que o Demiurgo queria que o mundo fosse idêntico a si. Enfim. Não, há dificuldades no texto, certo? Não se engane. É um texto complicado e cheio de problemas, de dificuldades interpretativas. Quem aceitar de homens sensatos que esta é a origem mais válida do devir e do mundo, está a aceitar um raciocínio mais acertado. Por quê? Na verdade, o Deus é o Demiurgo, o Deus quis que todas as coisas fossem boas e que, no que estivesse à medida do seu poder, não do poder de Deus, mas do poder das coisas, né? Porque o poder, ele pode tudo, esse Deus é o Demiurgo, né? O problema está na limitação do que recebe a forma, do que recebe a informação, não no poder de Deus, né? Então, se estivesse na medida do seu poder, não existisse nada imperfeito. Essa era a intenção. Né? Deste modo, pegando em tudo quanto é visível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, da desordem, ele conduziu a uma ordem, por achar que a ordem é sem dúvida melhor do que aquela. Com efeito, a ele, sendo o supremo, foi e é de justiça que não outra coisa faça senão o mais belo. Então, nesta passagem, fica claro que o Demiurgo introduz ordem, cosmos, que é a palavra para mundo em grego, né? Cosmos significa beleza, ordenação também. O que o Demiurgo faz é introduzir ordem, ordenação, inteligibilidade, compreensibilidade no sensível. Este sensível já existia e, como todas as características opostas ao inteligível, né, ele não estava em repouso e ele se movia de modo irregular. Então, da desordem do mundo sensível, ele introduziu uma ordem no mundo sensível. Mas é uma ordem que ainda está sujeita ao devir, que ainda está sujeita ao movimento, que ainda está sujeita à mudança, à impermanência e assim por diante. Essa introdução da ordem no sensível, ela vai ser importante quando a gente for falar sobre o tempo, no próximo vídeo. Um outro princípio que existe antes da ordenação do mundo é a cora. A cora, o lugar, o espaço, o receptáculo. É o espaço, a base, né? Aquilo que está por trás de toda a materialidade, mas que ela mesmo imaterial. Algo que só é compreendido por um raciocínio bastardo, como ele diz, né? E que também é eterno, que é anterior à criação. Esse é um grande problema, né? Um grande problema. Derrida tem um ensaio interessante sobre Cora, chama Cora, que vocês podem ler, se quiserem. Bom, acho que tá bem por aqui.
certo? Então, essa figura enigmática, que é a causa que introduz a ordem na desordem do sensível, é o demiurgo, que olha para o modelo inteligível, para o arquétipo, e introduz forma, aspecto, ordem, beleza no sensível, que já existe, né? No material, no sensível, corpóreo, que já existe, mas que existia de modo não organizado. Então tá bom, pessoal. Né? Sempre fica grande a aula, muito longa, e eu acabo não falando nem um terço do que eu queria falar. Uma coisa que vocês podem fazer é ler a introdução do diálogo. A introdução é boazinha, ela cobre... A introdução que eu disse é dessa tradução que eu coloquei para vocês. Tá bem feita, cobre todos os assuntos. Uma ideia da totalidade da obra, que a gente não vai abordar, né? A gente não vai discutir a obra inteira. A próxima aula vai ser uma aula sobre o tempo, sobre a passagem, né? Uma passagem importante lá em 37D, sobre o tempo. Então leiam aí a obra, leiam a introdução e continuem lendo aquela história da filosofia que eu deixei com vocês, do Ferrari e do Donini, que é muito bem feita. E é isso. Então, até breve, até o próximo vídeo, e eu vou parar de gravar agora, assim que eu achar. Pronto. Tchau, boa noite.